Olá, seja bem-vindo ao programa Multimarca de Sucesso para Lojista. Sou Fernanda Clemente, empresária e mentora de negócios. Eu e minha equipe preparamos muito conteúdo para você, para a sua empresa ter resultado positivo. Hoje nós vamos falar sobre o limite de crédito para os colaboradores. No vídeo de hoje eu vou falar se vale a pena incentivar as compras dos colaboradores na loja, qual o limite ideal para cada colaborador, devo fazer consignado para o colaborador, será que vale a pena não ter este limite, quais os benefícios que este limite trará e como implantar este limite. Vale a pena você incentivar o seu colaborador a comprar na sua loja, na sua empresa? A minha resposta é sim. Com a minha experiência, sempre deu certo que o colaborador comprasse na minha empresa. Pelo motivo, algum dos motivos. Entra um cliente e a pessoa está com uma roupa, usando uma calça. Sempre o cliente às vezes elogia a funcionária, o colaborador, a vendedora. Que calça você está usando? E se for do concorrente? E se não for sua? Então, você vai ficar com raiva, talvez o cliente vai falar, se nem ela usa o produto que ela vende, então já se pega ali, né? Porque tudo que a gente compra, tudo que a gente usa, é muito mais fácil da gente se vender. Então fica essa dica, essa oportunidade para você repensar nessas questões de usar o seu produto. Uma das outras observações que você tem que ver que se ela usa o seu produto, ela vai saber quando lava, o que faz, se realmente é um produto que tem durabilidade, ela sabe falar melhor do produto. Quando você conhece o produto, você fala muito mais fácil dele. Então é muito difícil, eu, por exemplo, não sei falar de um produto que eu não uso, que eu não compro, que eu não compraria. E eu acredito que a maioria dos vendedores, eles têm que se identificar com aquele produto. Por isso que existe a questão de essência, né? Quando o colaborador, o vendedor, ele ama o que faz, porque ele se identifica com a sua empresa, se identifica com os seus produtos. Isso é muito importante. E é claro que também para você, não é que você vai exigir, o seu colaborador com certeza quer usar o seu produto. Por quê? Comunique para ele os descontos, os benefícios, dê desconto para o seu colaborador para ele estar usando o seu produto. Por quê? Porque ele está vestindo o seu produto, com certeza ele está sentindo o mesmo desejo do seu cliente. Então eles podem conversar de igual para igual. Se você tem um uniforme, normal, mas exige às vezes a calça, existe as roupas de sair, de uma festa. Então, como é bom o seu colaborador também sentir o prazer que o seu cliente sente a hora de vestir o seu produto. Então, comunique a ele os descontos, os benefícios que ele vai ter, a forma de pagamento, para ele poder saber que ele vai ter benefícios que ele vende. Então, isso é muito importante, a comunicação dos descontos. Qual o limite ideal para cada colaborador? Eu sempre trabalhei pensando também no bem-estar do meu colaborador. Eu acho que quando se trabalha com moda, lógico que nós queremos ter todas as jaquetas que chegam, todas as peças lindas que você recebe. Mas a gente tem que ter regras na vida. Então eu sempre defendi que o meu colaborador ele pudesse crescer também. Ele tivesse uma casa própria, ele tivesse seu carro, sua moto, ele tivesse seus sonhos realizados. Que o seu salário não ficasse só em roupas, ou acessórios, ou sapatos. Então isso foi muito bem falado quando ele entrava. Eu ajudei muitas pessoas a terem esse bem-estar, essa qualidade de vida e ter coisas materiais que beneficiavam a vida social delas por até essas regras. Porque às vezes realmente, né, a gente, principalmente a mulher, ela sonha, né, em ter uma, duas, três bolsas às vezes. Então a regra ela faz você pensar, eu não posso. Então isso facilita muito. Então você deixar isso bem claro para o seu colaborador, não é que você não queira que ele compre.
Até ele ganha, às vezes, até um valor que ele pode comprar. Mas e aí? Você vai ter um carro, você vai ter uma moto, você vai ter uma casa. Quais são os seus sonhos? Qual o seu objetivo? Você trabalha para quê? Você trabalha só para você comprar roupa, sapato, acessórios, entre outras coisas? Não, você tem que trabalhar para uma viagem ou para ter a casa própria, enfim. Cada pessoa tem um objetivo. Então, as pessoas quando vinham trabalhar comigo já sabiam que eu era uma pessoa defensora disso, né? E depois elas até me agradeciam, porque elas conseguiam comprar carro, às vezes estudar um filho, uma viagem tão sonhada. Então isso é muito bacana. Você conseguir fazer com que seu colaborador progrida, ele faça valer a pena tudo que ele se esforça com o trabalho dele, com o dinheiro dele, e depois ele vai ver o resultado. Eu vou passar umas regrinhas que eu fiz e que deu muito certo, de muitos anos, né? Por exemplo de limite de crédito. Eu fazia assim, limite de crédito para colaboradores era um limite de R$500 em parcelas mensais, ou seja, um total de R$1.500 em 3 meses acumulados. Era como se fosse um cartão de crédito com um limite. Após completar 1 ano de loja, esse limite poderia ser revisto. Em caso de rescisão, todas as notas teriam que ser descontadas pela regra anterior, pelo combinado. Tudo que combinado não é difícil, né? Tudo que você combina antes, as coisas são bem mais claras. Qual o limite ideal para cada colaborador? Assim, considerando um vale em torno de R$400, ficava garantido que ele receberia pelo menos a metade do valor no total do dia do pagamento. Então, se a pessoa ganha um salário mínimo e ela trabalha na sua loja, na sua empresa, e ela vai ser descontada, ela compra R$800 de produtos da sua loja, vai receber, às vezes o salário mínimo vai um pouco, seria R$1.000 hoje, ela vai receber R$200. Qual a motivação para ela voltar a trabalhar no próximo mês? Então, isso também é uma ajuda para o seu colaborador, porque às vezes a pessoa, ela não pensa. Na hora do desejo, ela faz por impulso, ela compra, usa e depois não tem como devolver. Então eu acho que o empresário que ele ajuda o seu colaborador a crescer, a ver outros universos, outros objetivos na vida, é um empresário que tem uma conexão melhor com o seu colaborador. Porque se for um empresário que ele pensa só no bem-estar dele, ele fala, não, eu gostaria que ele comprasse o salário dele todo na minha empresa. Devo fazer consignado para o meu colaborador? Em experiência própria, não. Qual o motivo? Se o seu colaborador ele trabalha ali 8 horas na sua empresa, ele vai ter um tempinho sempre para poder provar esse produto. Por que ele levar para casa? Infelizmente, às vezes algumas pessoas, não todas, elas vão enrolar para devolver, para experimentar, acontece um imprevisto em casa. Então, esse produto, ele vai ficar fora da loja. Então, quem está sendo prejudicado com isso? Você, o empresário e os clientes. Porque se o produto estiver dentro da loja, ele vai ser vendido no preço normal da loja. Então, o seu colaborador tem que entender que o benefício para ele é um benefício já muito importante. Porque se ele tem um desconto, ele também tem que fazer por onde a ter o desconto. Então, não precisa levar consignado para casa. Se ele tem ali as 8 horas, onde ele pode arrumar um tempinho, né? As pessoas não trabalham o dia todo. Sempre tem um tempinho que ele pode experimentar e já resolver e já lançar a sua venda. Isso já é muito bom. Por quê? Porque você lançou a venda, já baixou o estoque, já sabe se for um produto que tem às vezes 2 ou 3 peças só, que você tem que fazer reposição e as coisas são rápidas. Então, ele tem que entender que para a loja e para o cliente, a melhor opção é ele não levar o consignado. Será que vale a pena o seu colaborador não ter limite? Na minha opinião, é não. Por quê? Se o seu colaborador ele não tem limite e você corre um grande risco de ter uma pessoa endividada dentro da loja, que quando você tem dívida, você não produz, você está sempre nervoso,
acarreta vários problemas de saúde, como ansiedade, entre outras coisas, às vezes até vergonha, né, na hora do recebimento. Aí vai para receber, não tem o que receber, às vezes a gente sabe de casos, né, de pessoas que vai receber e ainda fica devendo para o empresário. Isso não tem o porquê. Eu acho que aí o empresário ele não está ajudando o seu colaborador. Por quê? Porque ajudar o seu colaborador é mostrar para ele a necessidade que ele tem de ganhar dinheiro, de fazer seus sonhos ser realizados. Se ele tem prioridades, ele precisa correr atrás das suas prioridades, dos seus objetivos, dos seus sonhos. Então, o empresário que está à frente da empresa, que é dono da empresa, ele pode ajudar esse colaborador a regrar, a saber o limite dele. Então, acho que quando você conversa com jeito, com carinho e com amor, não é uma imposição que você está fazendo, é uma ajuda. Eu acho que isso é ajuda. Porque se você trabalha numa loja de calçado, vamos dar um exemplo aí. Lógico, mulher é louca com calçado. Então, se chega 4 calçados lindos, todo mundo quer. Mas a gente tem que saber que a gente não pode, inclusive o dono da loja. Quantas vezes, às vezes chegava 3 sapatos que eram assim, maravilhosos, que realmente naquele momento eu queria ficar com os 3, mas e aí? E a minha retirada? E os meus clientes? Então a gente tem que pensar. Então nós temos que ajudar o nosso colaborador a pensar em tudo isso. Isso é sua prioridade? Então quando você não tem regras, isso é em qualquer lugar, as coisas começam a desandar, né? As pessoas compram além do que pode, por conta de ser um desejo, trabalhar com coisas boas, bonitas. Isso realmente, você tem que ser trabalhado um emocional aí. Então você, como empresário, como gestor, você também pode ajudar seu colaborador com essas regras. Quais os benefícios que esse limite trará para o seu colaborador e para você? Grandes benefícios. Por quê? É como eu disse, é um cartão de crédito, ele tem um limite. Se é 1.500 que ele pode gastar, se ele gastou 500, ele só tem 1.000. Então com isso, ele mesmo vai se controlando, ele mesmo não vai experimentando, porque ele já sabe que o limite dele está estourado, que ele precisa pagar para depois comprar de novo. E com isso, na hora que ele vai receber, ele já sabe também que ele tem aquele sonho, aquela moto que ele vai pagar, o dinheiro está em dia. Se ele tem uma viagem de sonho, ele vai ter o dinheiro para pagar, para juntar. Então tudo isso vai beneficiar tanto o colaborador como a empresa. Porque o colaborador, ele estando tranquilo, ele vai render muito mais para a empresa e para ele mesmo. Então isso é muito benéfico. Então para mim, limite de crédito para colaborador é um mega benefício. Mega benefício para empresário e para o colaborador. Porque a hora que ele vê que ele quitou o carro dele, que ele tem um carro no valor aí de 30 mil reais, e aonde ele pode, desse carro, dar uma entrada numa casa ou numa chácara, independente quais os sonhos, porque a gente não sabe, cada um tem um sonho, né? Então você como empresário, você tem que ajudar o seu colaborador a despertar qual o desejo, qual o propósito dele para trabalhar na sua empresa. Todo mundo tem um propósito e todo mundo quer ganhar dinheiro e ter uma qualidade de vida melhor. Isso. Como que eu vou fazer isso? Vou começar, eu não sei nem por onde começar. Então como que eu vou implantar esse limite? Então eu anotei algumas coisinhas aqui que fizeram parte de toda a minha carreira como empresária e faz parte ainda, né, porque eu sou empresária, e vou te dar essas dicas. Então se você quiser anotar, eu vou passar para você e você vê isso. Depois se você quiser voltar o vídeo, volte, porque isso deu muito certo para mim e tenho certeza que vai dar certo para você. Então vamos lá. Comece definindo as regras. Quais são os descontos que você pode dar? Por exemplo, eu dei algumas referências para vocês do que desconto da minha empresa que ela poderia dar. Talvez a sua empresa não pode dar 50%, não pode dar 30%, não pode dar 20%, não pode dar 10%. Então isso você tem que começar definindo as suas regras para você informar o seu colaborador.
qual que é o limite de crédito, né? E como implantar o condicional. Identifique quem está com excesso. Então você chama essa pessoa que está com excesso, conversa com ela, né? Para vocês alinharem melhor. Converse com essas pessoas em separado e facilite o pagamento para ela parcelado. É muito bom você ajudar o seu colaborador. Por quê? Se você tem um colaborador que ele já está com, sei lá, devendo, recebendo menos, né? Ele está devendo para você, é a hora de você acolhê-lo. Ele está com algum problema, ou em casa, ou na família, então é a hora de você chamar ele para junto de você, você entender um pouquinho do problema dele, se é família, se é saúde, parcele isso para ele, fala, olha, eu vou parcelar para você e agora tem as novas regras. As novas regras é assim que funciona, você vai ter um limite, todos vão ter, não só você. Isso eu mudei, por quê? Porque eu percebi que o seu salário está ficando só na empresa, só no produto, então não é isso que eu quero. Eu gostaria que você conseguisse realizar seus sonhos. Então comece com uma boa conversa e inicie de uma forma bem clara para você, para a empresa, né, para dar certo para a empresa e para depois você passar para o seu colaborador e ele saber quais os benefícios que ele vai ter, quais os direitos e quais os deveres. Porque você lembra que nós falamos sobre os deveres. Se você vai sair da empresa, você perde o desconto. Então volta ao preço normal. Então tem que deixar isso bem claro. Depois que você determinar que você vai fazer essa mudança, que você acha interessante, colocar os limites, as primeiras pessoas que precisam saber de tudo, né, o que está acontecendo, as pessoas que trabalham com o seu financeiro, ou seja, a pessoa do seu crediário, como que funciona a regra, para não haver exceção para um, para outro, porque senão, se um quer, se um faz, o outro também quer. Então isso é muito bom ser colocado em reunião com todos os colaboradores. A partir do próximo mês, a empresa agora adere ao limite de crédito para o colaborador. Então, uma reunião tranquila, onde você vai expor o que é bom para a empresa, o que é bom para o colaborador, o porquê dessa decisão. E eu tenho certeza absoluta que o seu colaborador vai te agradecer o dia que às vezes ele não estiver trabalhando com você, ou o dia que ele conquistar a sua casa, sua moto, seu carro. Ele vai ficar muito feliz. Por quê? Porque o trabalho dele fez com que ele alcançasse o objetivo e o sonho dele. Este foi mais um episódio do programa Multimarcas de Sucesso. Você pode acessar mais conteúdos como este escrevendo no link próximos deste vídeo em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. E se quiser sugerir temas específicos, fazer perguntas, elogios ou críticas, deixe seu comentário. Isso é muito bacana para a gente compartilhar. Eu compartilho com você, você compartilha comigo. Muito obrigada, a gente se vê no próximo vídeo.